Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é Índia População. Bom, a população da Índia ela é a segunda maior população do mundo, né? Ela fica apenas atrás da chinesa, como a gente já tinha visto. A estimativa é de que até o fim de 2008 a população indiana ultrapasse 1,2 bilhões de pessoas, quer dizer, é um grande número, bem próximo ali que a gente vê da população indiana. O índice de crescimento da população é previsto para o período de 1,578%. Né? O que tem observado? Que tem uma diminuição nesse índice de população. Primeira coisa que a gente pode falar sobre a população indiana. A Índia vai apresentar problemas socioeconômicos bastante graves, muito associados a países subdesenvolvidos. É muito parecido com o processo que a gente viu no Brasil, por exemplo. Né? O Brasil, apesar de eu ter uma economia desenvolvida e uma economia expressiva, isso não muda o fato de que eu tenho uma grande divisão social e que a população pobre, muitas vezes, ela está excluída do acesso às melhores qualidades de vida. E esse processo, muitas vezes, pode ser associado com o crescimento da taxa de natalidade. Porque a taxa de natalidade é muito associada também à ausência ou exclusão dos métodos contraceptivos, à falta, né, de um mercado de trabalho competitivo que gere necessidade de anos de estudo, a exclusão do acesso a uma educação formal, né, com uma grande quantidade de anos de estudo, então uma perspectiva de crescimento profissional via educação, muitas vezes ela é excluída, né, a população é excluída disso. Então isso tudo combinado vai fazer com que eu tenha, principalmente nas áreas mais periféricas desses países, uma taxa de fecundidade muito alta, uma taxa de natalidade muito alta. Então está relacionado para isso. Nesses países, como a China, como a Índia, o Brasil, o objetivo é reduzir a natalidade. Porque a natalidade ela vai sobrecarregar, a natalidade alta ela sobrecarrega o sistema de saúde, ela sobrecarrega o sistema de auxílio à criança, o sistema escolar dos países. Então a ideia que você tem é de diminuir a taxa de natalidade, né? Porque muitas vezes essas crianças, inclusive, não são criadas da melhor maneira, né? Não são criadas em famílias organizadas, né? Ou não têm acesso a modos, né, de inserção social. Então você aumenta o quadro de pobreza através desse processo. É importante não relacionar crescimento da população com pobreza. A pobreza é fruto da falta de divisão social, né, de uma sociedade que é muito hierarquizada. Não necessariamente a gente pode relacionar isso, mas a gente pode identificar em alguns países subdesenvolvidos essa taxa de natalidade alta. Aliás, na maior parte dos países subdesenvolvidos a gente encontra isso. Mas o acesso a métodos contraceptivos, né, o incentivo e a qualificação profissional tendem a reduzir essas taxas de natalidade, além de programas do governo para fazer isso. Assim como a China, que vai adotar a política do filho único, a Índia também vai fazer incentivo, como distribuição de preservativos, conscientização da população, para tentar diminuir a taxa de natalidade também, assim como o Brasil fez. Então, graças a inúmeras campanhas de controle de natalidade, o índice de crescimento da população tem diminuído gradativamente. A taxa de mortalidade infantil da Índia é de 32 mortes a cada 1000 nascimentos, o que é uma taxa relativamente alta. Cerca de 40% dos indianos são analfabetos. Então a gente pode ver que os indicadores sociais da Índia não são os melhores possíveis. A gente tem vários problemas. Existem um ditado que diz que você tem algumas Áfricas dentro da Índia, porque você tem uma grande parte da população que é bastante excluída, vive em condição muito grave de pobreza, né? Então, e ao mesmo tempo você tem uma classe que se desenvolve, que tem muito dinheiro, que concentra muito dinheiro. Então ela é um país de contrastes. Bom, historicamente a sociedade indiana ela é dividida de uma forma que vai contribuir ainda mais para essa sociedade hierarquizada, né? Para essa divisão entre classes. Isso porque a sociedade indiana é dividida em castas. O que são castas? Casta ela é uma camada social hereditária. Significa que você nasce de uma casta, você é daquela casta automaticamente. Então, você sempre vai ser dessa casta. Os seus filhos vão ser dessa casta. Então, você não pode... Não é a mesma coisa de você nascer... pobre, você nasce pobre no Brasil. Se você ganhar dinheiro, você deixa de ser pobre e passa a ser classe média. Claro, você pode enfrentar alguns preconceitos, o prédio que você vai, o lugar onde você vai pode não te querer, mas não é hereditário. Não necessariamente um filho de uma casta pobre, de uma classe pobre, vai ser pobre. Claro que você tem mecanismos que vão facilitar a sua mobilidade social. O Brasil não é o campeão desses mecanismos, mas você tem. E não significa que você esteja pré-determinado a isso. No caso da casta, não. O filho de uma casta, ele é dessa casta. E os filhos deles serão da mesma casta também, tá? Os membros são da mesma raça, etnia e profissão. Além da condição social,
A casta também vai passar a profissão. Era como a gente tinha na Idade Média. Então o artesão, ele vai ensinar para o filho a sua profissão. Então o filho do artesão, ele é um artesão. O filho do camponês, ele é um camponês. O filho do nobre é um nobre. Então você já define por nascença qual a profissão que aquele ser humano vai ter. Não só a profissão, mas a religião. E para manter isso, as castas se casam entre si. Na Índia ainda é muito comum o casamento arranjado. Então as famílias definem o casamento dos filhos antes deles nascerem, assim que eles nascem. Nesse período você vai escolher uma família que esteja mais ou menos na mesma condição que você, né, que é a sua família. E aí eles vão definir esse casamento. Isso também parte da crença indiana de que o amor ele não nasce antes do casamento. Na verdade, o amor ele é fruto do casamento. Então, você se casa primeiro e aí você vai desenvolvendo aquele amor, vai construindo aquele amor. Ele não é uma paixão, ele é um amor que é construído e ele seria mais forte por causa disso. Isso são características da sociedade indiana. Só que essa definição de castas, ela vai contribuir para que a sociedade seja estática. Porque se você tem que fazer exercer a profissão que seu pai tem da sua casta, você não tem como ascender socialmente, você já está pré-determinado. Então quem nasce de uma casta mais baixa vai ficar preso naquela casta mais baixa, tá? Então, segundo a religião, segundo os preceitos dos hindus, você tem 4 castas. Os brahmanes, que são nobres religiosos, os kshatriyas, que são guerreiros, são políticos também, os vanshas ou vânias, que são comerciantes e camponeses, e os sudras, que são os escravos, né? E hoje em dia são servos, né? Não são mais escravos, são servos. Essa definição, ela vem a partir das partes do corpo do deus Brahma. Então, segundo esses preceitos, os brahmanes ou brahmas, eles são da cabeça, eles são feitos através do material da cabeça do deus, né? Então eles vão ser os sacerdotes, a casta mais elevada são os nobres, né? São a casta realmente que vai comandar a sociedade. Os kshatriyas são guerreiros e os políticos também seriam responsáveis, seriam a parte do braço do deus. Os vansas, eles são os comerciantes, camponeses, artesãos, seria uma classe média, né? E os sudras são os servos, né? Aqueles que vão fazer serviço doméstico. Mas existe uma grande diferença entre os sudras e os párias, ou os intocáveis. Os intocáveis são aqueles que não têm casta, ou seja, eles não são feitos de nada, não são feitos de nenhuma parte do deus Brahma, são feitos do pó que o deus pisa. Então eles não são feitos de nenhuma parte, por isso eles não são sagrados e por isso eles são intocáveis. Para esses membros, né, para esses sem párias, para esses sem casta, para esses intocáveis, eles só são designados, eles não podem ser encostados, a sombra não pode ser pisada, eles só podem exercer funções que ninguém mais quer. Então eles vão lavar a latrina, vão cuidar dos mortos, eles vão fazer aquelas funções que ninguém quer, e são as funções de mais baixa remuneração, e como eles não podem ser tocados, eles não podem ser encostados, isso vai perpetuar ainda mais o processo de exclusão. Durante muito tempo, inclusive Gandhi, que foi um grande líder pacifista de libertação da Índia, e lutou contra essa divisão de castas, porque isso contribui muito mais para, como a gente disse, ter uma sociedade estática e bastante excludente, né? Apesar de ser uma característica cultural, é importante dialogar com essa questão. Porque mesmo no Brasil, a gente também tem uma divisão mais ou menos assim, só que não tão rígida. Então essa rigidez também contribui bastante para essa exclusão e para essa diferença e para o grau de pobreza que a gente vê concentrado em alguns locais da Índia. Bom, eu espero ter ficado claro. Tchau!